Atenção, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que assistem hoje. Deus tem uma palavra para você, para mim, para nós. Eu quero ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 20, que é bem conhecido da igreja, que está escrito assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Eu quero dar um pequeno tema para esta mensagem. Este é o tema: escute. Aonde Jesus entra, ele muda a história. Por isso que ele está querendo entrar aqui, nessa igreja. Sabe o que é igreja? Não é todo mundo que é igreja, não. Igreja é um povo que se reúne para adorar a Deus juntos. Se a pessoa estiver sozinha, ela não é igreja, não, ela é o templo. Pegue um dicionário bíblico e veja o significado de igreja. Igreja é um povo que está reunido para adorar a Deus junto. A pessoa sozinha, ela é o templo, ou do Espírito Santo, ou do capirote. Deus tem uma palavra para nós. Jesus disse para uma igreja, um povo que estava reunido para adorar Ele junto: eu estou na porta, batendo. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar na tua casa. E aonde Jesus entra, Ele muda a história. Os irmãos estão entendendo? Eu vou mostrar aqui na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que é a direção de Deus para nós. Eu vou mostrar aqui Jesus entrando em alguns lugares e a história sendo mudada. Não existe Jesus entrar numa vida, entrar numa situação, entrar numa casa e a história não mudar. Se alguma casa a história não muda lá, é porque Jesus não entrou. Se o casamento está se quebrando, é porque Jesus está fora, ele ainda não entrou, não. E tem pessoas que vai para a igreja e sai, e vai e sai. Quer dizer para você, Jesus não entrou aí ainda não, porque se ele entrar, vai mudar a história. Olha o que está escrito no livro aqui, Lucas capítulo 4. Quero ler para você. Capítulo 4. Versículo 37. Jesus vai entrar. Veja como a história muda. Lucas 4:37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou, veja só, ele está entrando, entrou na casa de Simão, Pedro. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E rogaram-lhe por ela. Versículo 39. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta deixou. E ela se levantou e serviu-os. Veja só, irmãos. Na casa de Simão, a sogra dele estava com febre. Aí eles rogaram por ela. Aí Jesus saiu lá da sinagoga, lá do templo, e entrou. Quando ele entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro ainda continuou com febre? A doença ainda ficou lá? Jesus estendeu a mão e tocou nela, a febre deixou, porque onde Jesus entra, ele entra para mudar a história do homem. Ele entra para mudar a história da mulher. Vocês estão entendendo? Quero mostrar aqui outra situação onde Jesus entrando e a história sendo mudada. Acompanhe comigo. Marcos capítulo 5, versículo 22. Olha o que está escrito. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou
seja, quase morrendo. Rogo-te que venha e impõe as mãos sobre ela para que viva. Veja o versículo 38. E tendo Jesus chegado à casa do principal da sinagoga, veja só, ele já chegou lá. Veja como a situação estava antes de Jesus chegar. Ele disse que ela estava moribunda, ou seja, quase morrendo. E agora Jesus chegando. Jesus chegou na casa do principal da sinagoga, versículo 38. Viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam. E entrando, veja só, ele chegou na casa, agora ele vai entrar para dentro da casa. Veja se a história vai continuar a mesma, irmão. Você está entendendo o que eu estou lhe falando? Jesus está na sua vida? Então é para a sua vida estar mudada. Porque onde Jesus entra, ele muda a história. Se o homem bebia, Jesus entra, ele para de beber a cachaça. Se a pessoa rouba, se Jesus entrar, ela para de roubar. Se a pessoa trai a mulher ou a mulher trai o marido, e se Jesus entrar, essa traição acaba, encerra na hora. Jesus onde entra muda. A pessoa mentia, Jesus entrar, ele muda. Esse casamento está se quebrando, manda Jesus entrar aí, convida ele para esse casamento aí. A história vai ser mudada aí, irmão. Ele está entrando aqui, ó. Porque vós alvoroçais e chorais, a menina não está morta, o versículo 39. Veja o versículo 40. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Veja só, Jesus estava à frente da casa, Jesus entra para dentro da casa, agora ele vai entrar lá onde está o problema. Era a menina que estava morta. Olha o 41. E tomando a mão da menina, disse, Talita, cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, e já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Veja só. Onde Jesus entra, ele muda a história, meu irmão e minha irmã. Veja se Jesus está na sua vida. Você mudou? Como você era fora da igreja? Como você está dentro da igreja? Está mudado? Parou de mentir? Parou de enganar? Parou de trair? É o sinal, Jesus está na casa. Jesus entrou na sua casa, na sua vida. Essa casa aí é a sua vida. Se você mudou, depois que você entrou na igreja e recebeu Jesus, então Jesus entrou na sua casa. Agora, se você está na igreja, frequenta uma igreja, mas não para de mentir, não para de beber, não para de roubar, não para de enganar, não para de trair, e vem com conversa que eu não tenho força, eu não consigo. Não, é porque Jesus ainda não entrou nessa casa. Onde Jesus entra, muda a história. Você está entendendo? Jesus mudou a história aqui, ó. A menina estava morta. Jesus entrou, tocou na mão, a menina levantou na hora. Onde Jesus entra, ele muda a história. Deixa eu te falar. Lucas capítulo 19. Já ouviu falar do Zaqueu? Tem um hino bem conhecido aí, que é bem tocado, como Zaqueu. Zaqueu era um homem que ele despertou uma curiosidade nele de ver quem era Jesus, porque a fama de Jesus era muito grande. Muitos falavam nele, de repente Zaqueu sentiu no coração, eu preciso ver esse homem. E Zaqueu, ele era um homem rico, irmãos. Mas ele, mesmo a pessoa sendo rica, ela precisa de Jesus na sua vida. Lucas 19 narra a história de Zaqueu. Veja o que ele diz. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus.
e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, ele era baixinho. E correndo adiante subiu uma árvore, uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa, pousar na tua casa, entrar. Jesus naquela hora decidiu mudar a história de Zaqueu. E Zaqueu, meu irmão, minha irmã, não perdeu a oportunidade. Ele não disse: não, hoje estou ocupado, vem aí domingo, vem aí sábado, ou deixa eu ver, terça-feira eu vou. Jesus veio e Zaqueu disse: bora. Desceu e recebeu Jesus com alegria. E quando ele foi levando Jesus para sua casa, os pessoal murmuravam, dizendo que Jesus agora era um hóspede de um homem pecador. Deixa eu dizer para você, quando a pessoa está no mundo aí, muitas das vezes ninguém fala dessa pessoa. Mas quando ela vem para Jesus, começa o falatório. Olha aí, né? Esse daí que bebe, esse daí que rouba, esse daí que mata, esse daí que faz isso e aquilo. Começa o falatório. Mas Zaqueu não se importou. O que Zaqueu estava decidido era levar Jesus para dentro da sua casa. Não ligue para os falatórios, meu irmão, minha irmã. Leve Jesus para sua casa. Porque se Jesus entrar na sua casa, ele muda a sua história. Ele muda a história da sua família. Os irmãos estão entendendo? Quem quer Jesus não se importa com o que as pessoas falam. Quem quer Jesus não tem barreira. Ele foi pelo local, não deu. Por ele ser pequeno e uma grande multidão à frente. Não deu por aquele lugar, ele foi embora para a casa dele. Ele foi embora? Ele desistiu? Não. Ele disse: ele vai passar por aqui, hoje eu vou receber minha bênção. Subiu numa figueira brava porque sabia que Jesus vinha passar. E Jesus viu o esforço dele. Quando Jesus vê o esforço do homem, ele vai de encontro ao homem. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Quando Jesus entrou lá, irmãos, olha o que aconteceu. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio a salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Veja só como Jesus muda a vida do homem. Você entendeu? Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, aonde Jesus entra, ele muda a história. Na hora Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar para os pobres a metade dos meus bens e aqueles que eu defraudei. Você sabe o que é defraudar? É roubar, enganar os outros. Zaqueu, ele era desse jeito. Mas quando Jesus entrou na casa dele, Zaqueu se arrependeu. Sabe qual é o sinal da mudança de vida na vida do homem? Quando Jesus entra, ele se arrepende. Ele se arrepende do mal, do pecado que ele cometeu, e a partir desse momento ele vai ter uma nova vida com Deus, com Cristo, e as pessoas vão ver a mudança na vida dele. Onde Jesus entra, ele muda a história. Por isso que ele estava dizendo na igreja de Laodiceia: ei, eu estou na porta. Se tu ouvir minha voz, abrir a porta, eu entro na tua casa e eu vou ceiar contigo. Essa é a vontade de Deus para nós, que Jesus entre na nossa casa. Sabe qual é a nossa casa? É a nossa vida. Essa casa é a tua vida, é a minha vida. Se Jesus entrar, ele muda a nossa história para melhor. Você entendeu? Eu quero fazer uma oração contigo neste momento. Eu quero fazer uma oração contigo hoje. Ore comigo e deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar na sua vida, porque ele vai mudar a tua história, aonde você estiver assistindo. Ore comigo, Senhor Deus e Pai. Bendito seja o teu nome para sempre. Eu oro junto com esse irmão, com essa irmã. E eu peço a Ti que o Senhor entre, Pai. Aquele que estiver abrindo neste momento a porta da sua vida, da sua casa, entra na vida dele, entra na vida dela e muda a história.
porque acabei de ministrar a eles que aonde o Senhor entra, o Senhor muda a história. Então, meu irmão, deixa Jesus entrar na tua vida e recebe a tua bênção aí. Recebe a tua vitória, recebe o teu milagre no poderoso nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém.